Um paciente de 65 anos chegou no meu consultório frustrado e confuso. Doutora Tereza Guimarães, há 2 anos minha ereção era perfeita, normal, firme, sem problema nenhum. E de repente começou a falhar primeiro de vez em quando, depois sempre. Agora quase não funciona mais. O que aconteceu comigo? Fiz todos os exames. Testosterona dentro da faixa, coração bem, próstata controlada, circulação sem obstruções graves. No papel não havia razão para ele ter disfunção erétil. Então eu pedi algo que muitos médicos não pedem: a lista completa de medicamentos que ele tomava. Ele me entregou. Quando li o terceiro remédio da lista, eu soube na hora. Encontrei o culpado. Um remédio que ele tomava há 3 anos prescrito por outro médico e que ninguém nunca mencionou que poderia destruir a ereção dele. Ele me olhou em choque e disse: mas ninguém me avisou. E é exatamente esse o problema. Ninguém avisa. Milhões de homens no Brasil tomam remédios todo dia que estão silenciosamente destruindo a ereção deles e não fazem ideia. Meu nome é doutora Tereza Guimarães. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil. E hoje eu vou te revelar 5 remédios extremamente comuns que causam disfunção erétil como efeito colateral. Remédios que você provavelmente tem na sua gaveta agora mesmo. Fica comigo até o final porque essa informação pode ser o divisor de águas na sua vida sexual. E me conta nos comentários quantos remédios diferentes você toma todo dia. Essa resposta pode dizer muito sobre o que está acontecendo com a sua ereção. Antes de te revelar os 5 remédios, eu preciso te explicar por que essa informação nunca chegou até você. Porque não é negligência pura, é um problema do sistema inteiro. Na consulta médica padrão, o foco é a doença principal. Você vai ao cardiologista porque a pressão está alta. Ele examina, pede exames e prescreve um antihipertensivo. O objetivo dele é, claro, controlar a pressão para evitar infarto e AVC. Isso é feito com competência. Mas na pressa da consulta de 15 minutos, os efeitos colaterais sexuais raramente são mencionados. Não porque o médico não saiba, mas porque na hierarquia de preocupações, evitar um infarto vem antes de preservar a ereção. E tem outro problema igualmente grave. O paciente tem vergonha de perguntar. A maioria dos homens acima de 60 não se sente confortável para olhar no olho do cardiologista e perguntar: doutor, esse remédio vai afetar minha ereção? Então não pergunta. E se o médico não fala e o paciente não pergunta, a informação morre ali. O homem começa a tomar o remédio, a ereção vai piorando semana após semana e ele culpa a idade. Acha que é natural, que faz parte de envelhecer, mas não é. É o remédio. E aqui está o dado que me revolta como médica. Estudos mostram que até 25% de todos os casos de disfunção erétil são causados ou agravados por medicamentos. 1 em cada 4. Milhões de homens sofrendo em silêncio por um efeito colateral que poderia ser evitado com uma simples conversa ou uma troca de medicação. Você tem o direito de saber o que cada remédio faz com o seu corpo inteiro, não só com a doença que ele trata. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Essa consciência precisa se espalhar. Gente, só um minutinho. Preciso deixar um recado rápido para vocês antes de continuar. Eu recebi muitas mensagens de inscritos do canal me pedindo um material mais completo, algo que vocês pudessem consultar em casa, no próprio ritmo de vocês, com tudo organizado e explicado de forma simples. Mensagens de homens me dizendo que se sentiam cansados, sem energia, com a libido lá embaixo, sem saber por onde começar a mudar isso de verdade. E pensando exatamente em vocês, eu preparei com muito carinho um e-book com tudo o que vocês precisam saber para recuperar a vitalidade, melhorar a disposição e se sentir bem de novo, de forma prática e baseada em evidências. É o tipo de material que eu gostaria que todo paciente meu tivesse em mãos. Para acessar, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Tá bem fácil de encontrar. Fico feliz demais em poder ajudar vocês além daqui do canal. Bom, feito o recado, agora vamos voltar para o vídeo. O primeiro remédio da lista é o mais prescrito e o mais devastador para a ereção. Estou falando dos beta-bloqueadores, medicamentos usados para controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Se você toma atenol, propranolol ou metoprolol, presta muita atenção no que eu vou te falar. Os beta-bloqueadores funcionam bloqueando os receptores beta-adrenérgicos no coração e nos vasos. Isso reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial. Até aí ótimo para o coração. O problema é que esses mesmos receptores participam do processo de excitação sexual masculina. Quando você bloqueia eles, bloqueia junto a resposta nervosa que inicia a ereção. Mas não para aí.
Os beta-bloqueadores também reduzem a circulação periférica. Menos sangue chega às extremidades do corpo e o pênis é uma extremidade. Com menos sangue disponível, a ereção fica fraca, incompleta ou simplesmente não acontece. Estudos publicados no Journal of the American Medical Association mostram que homens que usam beta-bloqueadores têm risco significativamente maior de desenvolver disfunção erétil comparados com homens que usam outros tipos de antihipertensivos. E quanto maior a dose, maior o risco. Agora aqui vem a informação que muda tudo. Existem outras classes de medicamentos para pressão que controlam igualmente bem, sem afetar a ereção. Os inibidores da ECA, como enalapril e ramipril, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, como losartana e valsartana, são opções que preservam a função sexual. Alguns estudos, inclusive, sugerem que a losartétil. Atenção, eu não estou dizendo para você parar de tomar seu remédio. Nunca pare por conta própria. Estou dizendo para você conversar com seu médico sobre alternativas. Se você toma atenol, propranolol ou metoprolol, comenta aqui embaixo. Essa pode ser a causa que ninguém investigou. O segundo remédio da lista é um que milhões de brasileiros usam diariamente e o impacto dele na função sexual é tão forte que deveria ser avisado em letras garrafais na receita. Estou falando dos antidepressivos da classe ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nomes como fluoxetina, sertralina e paroxetina. Esses medicamentos são prescritos para depressão, ansiedade, transtorno do pânico e toque. São eficazes para o que se propõe. O problema é o preço que a vida sexual paga. O mecanismo é o seguinte: os ISRS aumentam os níveis de serotonina no cérebro, e embora a serotonina melhore o humor, ela tem um efeito direto sobre a função sexual. A serotonina elevada inibe a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo desejo e pelo prazer. Menos dopamina significa menos vontade, menos excitação e menos capacidade de resposta. Além disso, a serotonina alta interfere diretamente no reflexo da ereção e no orgasmo. Muitos homens relatam que, além de perder a ereção, não conseguem mais ejacular ou perderam completamente a sensação de prazer. É como se o corpo ficasse anestesiado sexualmente. E aqui está o dado mais alarmante. Estudos publicados no Journal of Clinical Psychiatry mostram que até 70% dos homens que usam ISRS relatam algum grau de disfunção sexual. 70%. E muitos não associam ao remédio porque a depressão por si só já pode causar disfunção. Então culpam a doença quando, na verdade, é o tratamento. A boa notícia é que existem antidepressivos com muito menos impacto sexual. A bupropiona, por exemplo, age na dopamina e na noradrenalina em vez da serotonina. Estudos mostram que ela preserva e, em alguns casos, até melhora a função sexual. A mirtazapina e a vortioxetina também são alternativas com menor impacto. Se você toma antidepressivo e percebeu queda na ereção ou no desejo, comenta aqui embaixo. Não sofre em silêncio. Existem opções que tratam a mente sem destruir a vida sexual. O terceiro remédio da lista é um dos mais prescritos no mundo. Praticamente todo homem acima de 60 com colesterol alto toma ou já tomou. Estou falando das estatinas. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Nomes que você provavelmente conhece muito bem. As estatinas funcionam reduzindo a produção de colesterol pelo fígado e são extremamente eficazes nisso. O colesterol LDL cai, o risco cardiovascular diminui. Até aí perfeito. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. O colesterol é a matéria que o corpo usa para fabricar hormônios sexuais, incluindo a testosterona. O corpo precisa de colesterol para produzir testosterona nos testículos. Quando você reduz drasticamente o colesterol com estatinas, pode estar inadvertidamente cortando o suprimento que a fábrica de testosterona precisa para funcionar. Menos matéria-prima, menos produção, menos testosterona, menos desejo, menos ereção. Esse é um tema controverso na medicina. Nem todos os estudos concordam. Alguns mostram queda significativa na testosterona com o uso de estatinas, outros não encontram relação. Mas estudos publicados no Journal of Sexual Medicine mostram que uma parcela relevante de homens que usam estatinas relata queda no desejo e na função erétil após o início do tratamento. Além da testosterona, as estatinas podem causar fadiga muscular e dores musculares em alguns pacientes. Quando o corpo inteiro está dolorido e cansado, a última coisa na sua mente é a atividade sexual. Esse efeito indireto também contribui para a disfunção. A questão não é parar de tomar estatina. Controlar o colesterol é essencial. A questão é monitorar.
Se você toma estatina e percebeu queda no desejo ou na ereção, peça ao seu médico para checar seus níveis de testosterona e discuta se a dose pode ser ajustada ou se outra classe de medicamentos seria mais adequada para o seu caso. Se você toma estatina há anos e nunca checou a testosterona, comenta aqui embaixo. Essa pode ser a peça que faltava. O quarto remédio da lista é um que a maioria das pessoas nem considera como possível causador de problema sexual, porque é vendido sem receita e parece completamente inofensivo. Estou falando dos anti-histamínicos, remédios para alergia, rinite, coriza e coceira, loratadina, desclorfeniramina, difenidramina, cetirizina, nomes que estão na gaveta de quase toda a casa brasileira. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a histamina, a substância que esses remédios bloqueiam, tem um papel direto na função sexual masculina. A histamina participa do processo de excitação sexual. Ela ajuda a dilatar os vasos do pênis e contribui para o orgasmo e a ejaculação. Quando você bloqueia a histamina com um antihistamínico, pode estar bloqueando junto uma parte da sua resposta sexual. Os antihistamínicos de primeira geração, como difenidramina e desclorfeniramina, são os piores nesse aspecto. Eles cruzam a barreira hematoencefálica, ou seja, chegam ao cérebro e lá eles causam sonolência, sedação e redução generalizada da resposta nervosa, incluindo a resposta sexual. Os de segunda geração, como loratadina e cetirizina, têm menos efeito no cérebro, mas ainda bloqueiam receptores de histamina no corpo inteiro. E estudos publicados no International Journal of Impotence Research documentam casos de disfunção erétil associada ao uso crônico dessas medicações. O problema é especialmente grave quando o homem usa antihistamínico todo dia durante meses ou anos para controlar rinite ou alergia crônica. O bloqueio constante da histamina vai enfraquecendo a resposta sexual gradualmente. E como é gradual, ninguém percebe a conexão. Se você toma remédio para alergia todo dia, converse com seu médico sobre alternativas. Sprays nasais de corticozoide, por exemplo, controlam a rinite localmente, sem afetar a histamina no corpo inteiro. Se você usa antihistamínico diariamente e não sabia desse efeito, comenta aqui embaixo. Esse pode ser o sabotador silencioso que ninguém suspeitava. O quinto e último remédio da lista é talvez o mais surpreendente de todos, porque é o remédio mais vendido do Brasil. Está em milhões de lares e milhões de pessoas tomam diariamente há anos sem questionar. Estou falando do omeprazol e dos seus primos lansoprazol, pantoprazol e esomeprazol, os chamados inibidores de bomba de prótons. Esses medicamentos são prescritos para azia, refluxo, gastrite e úlcera. Funcionam reduzindo a produção de ácido no estômago e são muito eficazes nisso. O problema começa quando o uso que deveria ser temporário, 4 a 8 semanas, vira permanente. E com milhões de brasileiros, isso é exatamente o que acontece. Toma omeprazol todo dia durante anos, décadas até. O uso crônico de omeprazol causa um efeito cascata que afeta a ereção de forma indireta mais profunda. Primeiro, ele reduz drasticamente a absorção de magnésio. O magnésio é essencial para a produção de óxido nítrico. Sem magnésio adequado, seus vasos não dilatam como deveriam. Menos dilatação, menos sangue no pênis, ereção mais fraca. Segundo, ele reduz a absorção de zinco. O zinco é um dos minerais mais importantes para a produção de testosterona. Homens com deficiência de zinco apresentam níveis significativamente mais baixos de testosterona e um omeprazol crônico pode criar essa deficiência silenciosamente. Terceiro, ele reduz a absorção de vitamina B12. A B12 é essencial para a saúde dos nervos. Deficiência de B12 pode causar neuropatia, que afeta a sensibilidade do pênis e a condução nervosa que sustenta a ereção. Estudos publicados no Journal of the American Society of Nephrology e no JAMA Internal Medicine documentam as deficiências nutricionais causadas pelo uso prolongado de inibidores de bomba de prótons. E essas deficiências afetam diretamente a função sexual. Se você toma omeprazol todo dia há mais de 2 meses, converse com seu médico sobre a real necessidade de continuar. Muitas vezes, mudanças na dieta e no estilo de vida podem controlar o refluxo sem medicação crônica. Se o omeprazol te surpreendeu nessa lista, comenta aqui embaixo. Aposto que foi o que você menos esperava. Agora que você conhece os 5 remédios, eu preciso te ensinar a identificar se a sua disfunção erétil é causada por medicação. Porque nem toda disfunção é medicamentosa, mas existem sinais claros que apontam nessa direção. O primeiro sinal é a cronologia. A disfunção começou depois que você iniciou um novo medicamento ou depois que a dose foi aumentada.
Se a ereção era boa antes do remédio e começou a falhar depois, a conexão é forte. Pense nos últimos 2 a 3 anos. Quando exatamente começou a piorar? O que mudou na medicação naquele período? O segundo sinal é a progressão. A disfunção medicamentosa tende a piorar gradualmente. Não é do dia para a noite. É um declínio lento que acompanha o acúmulo do medicamento no organismo. Primeiro, a ereção demora mais para acontecer, depois fica menos firme, depois não se sustenta e, por ser gradual, você confunde com envelhecimento. O terceiro sinal e o mais revelador de todos, as ereções noturnas e matinais. Se você ainda tem ereções durante a noite ou ao acordar, isso significa que o sistema vascular do seu pênis está funcionando. O sangue consegue entrar e encher os corpos cavernosos. O problema, então, não é vascular. É provável que seja hormonal, nervoso ou medicamentoso. Ereções matinais preservadas com disfunção durante o ato sexual é um forte indicador de causa medicamentosa ou psicológica. O quarto sinal é a resposta à situação. Se a ereção funciona na masturbação, mas falha com a parceira, o componente pode ser psicológico ou misto. Mas se falha em todas as situações igualmente e coincide com o uso de medicação, a probabilidade de causa medicamentosa é alta. Anote esses sinais. Leve para o seu médico. Eles são ferramentas poderosas para direcionar a investigação. Se você se identificou com algum desses sinais, comenta aqui embaixo qual. Essa informação pode ser a chave que ninguém tinha te dado. Agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo, porque de nada adianta saber tudo isso se você não souber como agir. E a ação começa no consultório, numa conversa honesta e direta com o seu médico. Eu sei que não é fácil. Muitos homens sentem vergonha de tocar no assunto, acham que o médico vai achar estranho, vai diminuir o problema ou vai simplesmente ignorar. Mas eu te garanto, como médica, qualquer profissional competente leva essa queixa a sério. E se não levar, troque de médico. Aqui vão frases prontas que você pode usar na consulta. Primeira, doutor, percebi que minha ereção piorou desde que comecei a tomar esse medicamento. Existe alguma alternativa que controle meu problema sem afetar a parte sexual? Simples, direto, sem rodeio. Segunda, doutor, eu sei que esse remédio é importante para a minha saúde, mas os efeitos colaterais sexuais estão afetando muito a minha qualidade de vida. Podemos discutir opções? Essa frase mostra que você respeita o tratamento, mas valoriza sua vida por completo. Terceira, doutor, eu li que esse tipo de medicamento pode causar disfunção erétil. O senhor pode me explicar se isso é possível no meu caso e se existe substituto? Essa é a mais técnica e mostra que você está informado. Agora, o mais importante de tudo, nunca jamais, em hipótese nenhuma, pare um medicamento por conta própria, especialmente antihipertensivos e antidepressivos. Parar de repente pode causar efeito rebote perigoso, crise hipertensiva, surto de ansiedade, problemas cardíacos. A troca ou ajuste de dose precisa ser feita gradualmente sob supervisão médica. Para quase todas as classes que eu mencionei nesse vídeo, existem alternativas que preservam a função sexual. Beta-bloqueadores podem ser trocados por losartana e SRS podem ser trocados por bupropiona. Estatinas podem ter a dose ajustada com monitoramento hormonal. Antihistamínicos podem ser substituídos por sprays nasais. Omeprazol pode ser reduzido ou eliminado com mudanças na dieta. A solução existe. Você só precisa pedir. Me conta nos comentários se você vai levar esse assunto para o seu médico na próxima consulta. Essa decisão pode mudar tudo. Agora eu quero encerrar esse vídeo com algo que precisa ser gravado no coração de todo homem que está me assistindo. Você tem o direito de saber o que os seus remédios fazem com o seu corpo inteiro. Não só com a pressão, não só com o colesterol, não só com a alergia, com tudo, inclusive com a sua ereção, com o seu desejo, com a sua capacidade de se conectar intimamente com quem você ama. A medicina existe para te dar mais vida, não para te tirar o que faz a vida valer a pena. E quando um remédio resolve um problema, mas cria outro tão devastador quanto, algo precisa ser ajustado. Não é aceitável escolher entre o coração e a ereção. Não é aceitável escolher entre a mente e o desejo, porque em quase todos os casos existe um caminho onde você pode ter os dois. Aquele paciente de 65 anos, trocamos o beta-bloqueador dele por losartana. Ajustamos a dose da estatina e em 6 semanas ele voltou ao consultório transformado. Doutora Tereza Guimarães, minha ereção voltou. Eu achei que era a idade. Eram os remédios. TR anos sofrendo sem necessidade. Essa frase resume porque eu gravei esse vídeo. 3 anos.
3 anos que ele poderia ter vivido com plenitude se alguém tivesse tido uma conversa honesta com ele. Então, se esse vídeo te mostrou algo que você não sabia, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que protege não só a sua saúde, mas a sua qualidade de vida como um todo. Compartilha esse vídeo com todo homem que toma remédio diariamente. Pai, irmão, amigo, vizinho. Essa informação pode libertar alguém de um sofrimento desnecessário. E me conta nos comentários qual dos 5 remédios mais te surpreendeu. Eu leio cada mensagem e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Tereza Guimarães e nos vemos no próximo vídeo. Questione, pergunte, exija respostas. Você merece saber tudo sobre o que entra no seu corpo.